Gostaria de chamar a Regina. Bom sábado. Como é bom começar o dia na casa do Senhor. Bom, me pediram para dar um testemunho. E eu vou falar de crianças e vou falar de oração. Tudo começou lá no projeto Criança Feliz. A dona Noeli é uma senhora e ela era presidente. Na verdade, ela é fundadora do projeto Criança Feliz, que já existia na época há 13 anos. E ela estava em oração, porque ela estava doente, né? E precisava de ajuda. Ela tinha, na época, 120 crianças cadastradas e muitas pessoas que ajudavam a alimentar o corpo, mas não alimentar o espírito. E um dia, uma pessoa que a gente não conhecia orava por esse propósito. Tudo aconteceu aqui na igreja, no segundo trimestre de 2019, quando a gente estudou a generosidade. Eu era secretária da sala, e no final do estudo, eu pensei, poxa, não vale a pena só estudar a generosidade se a gente não colocar em prática. Então, eu lancei um desafio para a sala, que é uma sala muito abençoada, do Zeca, e a sala aceitou o desafio. Então, a gente se uniu e fez 100 marmitex para doar. O nosso propósito era doar para moradores de rua, mas depois a gente pensou melhor e decidimos procurar os venezuelanos, que na época estava uma situação caótica para eles. E aí começamos a orar. Então, alguém estava orando lá no projeto e nós estávamos orando aqui. O cardápio do Marmitex estava sendo desenvolvido para criança e nós não percebemos, jamais imaginamos. E começamos a procurar esses venezuelanos, que foi em vão, não achamos. Aí, quando a gente já ia entregar num sábado o Marmitex, no final da manhã de sexta-feira, lá no meu trabalho, Deus fez a ponte e, enfim, nos levou até o projeto Criança Feliz. Foi um dia muito especial, marcante, e não sabíamos que a emoção ia ser tão grande. Eu, particularmente, achei que eu estava levando o bem para eles, que estava indo fazer o bem, mas eu saí de lá envergonhada e chorando mesmo, porque quando tudo terminou, que a gente saiu, eu percebi que eu saí muito melhor do que entrei. E eu vi que o bem maior quem faz para nós são eles. Mas, enfim, também não sabia que quando chegasse lá, Dona Noeli ia nos observar muito. E já nesse mesmo dia, ela pede para que a gente vá evangelizar essas crianças, porque não basta só levar o pão para o corpo, mas a gente precisa levar a palavra. E foi um desafio grande, foi uma luta, porque eu pensava, eu não tenho a mínima capacidade para isso. E eu prometi para ela que eu ia buscar pessoas para fazer isso. Mas eu não encontrei pessoas para evangelizar aquelas crianças. Então, eu juntei com a Marluce e a Lilian. Falei, olha, eu estou até envergonhada, porque ela me manda mensagem todos os dias, me manda foto das crianças todos os dias. Ela diz que está orando por esse propósito. Vamos lá ver como que é, né, essa evangelização, porque eu não faço ideia. E fomos. Na oração do início, a gente já percebeu que era um passo sem volta. E assim nós começamos, evangelizando as crianças, a gente dava um lanchinho depois da evangelização. E, passado assim, algumas semanas mais, ela começou a dizer que ela orava muito, que nós éramos resposta da oração dela, e que ela estava pedindo a Deus. Ela orou muito por essa equipe, que ela queria muito que a Igreja Adventista assumisse a evangelização, né? E aí ela fala, Regina, Deus me disse em oração que esse projeto tem que passar para você. Eu assustei, eu neguei, fiz como Jonas, e eu nunca, jamais me senti capaz de assumir isso. E foi uma luta, gente. Aí eu pedi, então, para ela para que passasse para a igreja. Mas era muito burocrático e foi impossível. Ela me pressionou
no tempo, porque tinha uma outra igreja que queria assumir. E então, se essa outra igreja assumisse, a gente não ia mais poder evangelizar as crianças. E daí já tinha criado aquele elo, porque a gente se apaixona por eles e a gente se sente um pouco mãe deles. Bom, o fato é que daí não teve outra opção. A gente se uniu um grupo, lá é uma associação, na qual eu sou a presidente, o Guinter é o vice, e daí a gente tem o tesoureiro, que é a Marlene e o Rodrigo. Aí tem outras, a primeira secretária, a Marlúcia é uma delas, a segunda, terceira secretária, temos conselheiros, temos, né, e como nós temos 2 tesoureiros, tudo é explícito, vocês podem pedir, vocês podem olhar a folha. Lá nós sobrevivemos só com doação. E quando a gente assumiu, de repente chega a pandemia. E aí? Evangelizar como? E a necessidade foi crescendo, a fome foi aumentando, a região é muito pobre, eu não sei se vocês conhecem, é lá na região, nas proximidades do Lixão. A gente até fica em frente, um terreno grande que eles fazem, aqueles materiais de reciclagem, fica tudo ali. Às vezes vem até um mau cheiro se o vento sopra para o nosso lado. E a necessidade aumentou. Era 120 crianças cadastradas. A gente tinha muito mais de 120 quando a gente começou a doar os marmitex. Então, mesmo em meio à pandemia, a gente passou aí todos os sábados fazer marmitex. E a quantidade foi só aumentando, só aumentando. Toda semana, todo mês, aumentando a quantidade de marmitex. E Deus não deixou faltar alimento, nem um dia. A gente pôde suprir a necessidade de todos que estavam lá. O último evento do ano, que a gente encerrou para o Natal, a gente doou 400 marmitex, 300 brinquedos para as crianças. E sempre chega a doação lá. Mas, gente, eu quero dizer para vocês, Igreja Adventista, que é a minha igreja, que eu sempre me senti aqui como um pedacinho do céu. A maior parte da doação do projeto vem de pessoas não adventistas. E agora a gente precisa muito de ajuda na evangelização, porque a gente já voltou a reuni-los em sala de aula. Precisamos de mão de obra, precisamos de 3 equipes. Precisamos da equipe da evangelização, equipe da cozinha e equipe da recepção, porque alguém precisa ficar lá na frente. A gente faz varal solidário, todos os sábados eles levam roupas, calçados para casa, de acordo com o que precisam e de acordo com o que serve. Mas o que eu quero dizer de tudo isso? Que um dia, alguém que não nos conhecia orou por um propósito. A gente que não conhecia esse propósito, não fazia ideia desse propósito, a gente orou aqui, lá na sala do Zeca, que fica bem aqui nesse cantinho. E desde então, só milagre acontece. Se eu for narrar aqui para vocês, tem muita coisa para falar, muita coisa, muitos testemunhos para falar de milagres. Mas tudo começou com um milagre. Antes a oração, depois o milagre, e Deus nos levou aquelas crianças. São crianças lindas, mas que precisam da gente. Precisa que a gente trabalhe o caráter dela para que elas possam ter oportunidade na vida, que se ficarem lá esquecidas, elas vão continuar naquele mundinho pequeno delas. É um mundinho de crime. O meio deles é muito triste, gente. E a gente pensa que a gente vai fazer o bem, mas o bem maior vem para nós mesmos, através de bênçãos. E isso é Deus, e ninguém explica Deus, né? Esse é o testemunho. Ainda tem muito para falar. Numa outra oportunidade a gente pode dizer mais. Feliz sábado. Amém, Regina, que testemunho poderoso.